vamos mudar o rumo dessa prosa um pouquinho, porque eu quero sair um pouquinho de seleção, porque a gente, aproveitar que a gente tá falando de Gabigol e tudo mais, mas sair de seleção e falar um pouco de Flamengo. Eu convido o Rodrigo Bueno para vir com a gente. Vamos falar um pouquinho de Flamengo, porque o Flamengo, e aliás, o que está sendo muito comentado é justamente essa derrota lá em Caxias, né? Mas muita gente tá falando a respeito do gramado, da chuva e tudo mais. Ô, Bubu, mas falando do Flamengo atual, tá? Flamengo atual aí, com vários desfalques e tudo mais. Esse Flamengo atual se torna um time comum? É isso? Não, de jeito nenhum. Flamengo hoje no futebol brasileiro é tudo menos comum, né? Ele ainda é bicampeão brasileiro, é o time a ser batido, um grande poder de investimento. Antes da pandemia, um faturamento de 950 milhões de reais. Pouca gente teve condição de pagar 14 milhões de... A gente tá falando de centroavante para a seleção pedindo passagem. O Flamengo tem centroavante nas duas seleções do país. Você pode escolher Gabigol e Pedro. Então, se tem uma coisa que o Flamengo não é no país, é comum. Eu diria que ele é o time diferenciado, viu, Zinho? Esse aí, do Flamengo. Só que não quer dizer que é imbatível, né? Quando especialmente é muito desfalcado, claro que vai sofrer, como qualquer equipe. Quando encontra um gramado... mas eu acho que a pergunta é em cima disso, Bubu. Esse time que jogou contra o Juventude. Acho que é em cima disso. É um time comum, parecido com os outros? Se torna um time comum, né? Por decorrência desse momento atual, com vários jogadores fora, é isso, né? Não é. O Juventude, para mim, é seríssimo candidato ao rebaixamento. Os 4 times que vieram da Série B, para mim, são grandes candidatos. Nada contra as equipes, contra as instituições, claro. Mas são fortes candidatos à queda. Juventude se superou, aproveitou uma situação muito especial. O gramado, não é só por isso que o Flamengo perdeu e o Juventude ganhou. Mas pega a escalação do Flamengo de ontem, pega do Juventude... Né? Se tem um time que é comum no Brasil é o Juventude, não é o Flamengo. O Flamengo enfraquecido, desfalcado, ele é melhor do que a imensa maioria dos outros. Né? E a gente falou isso já há um bom tempo, né? Época de Jesus, de Domi, passando por Rogério, todo mundo. O Flamengo, assim como eu falei do Palmeiras, eu tenho que ser coerente. Eu falei que o Palmeiras não pode, o Abel não pode ficar com muito mimimi, chororô, reclamando, porque não tem esse, porque não tem aquele, porque faltou para essa competição, faltou para aquela. O Flamengo também não pode. Então, o Flamengo, com o investimento que tem, com o elenco que ele preparou. O Marcos Braz, ele fala muito como é que é musculatura. Precisamos melhorar a musculatura do Flamengo. Não, porque quando você já achava que o Flamengo tinha o melhor time do Brasil e tinha... Ele vai lá e traz Gustavo Henrique, traz Léo Pereira, traz Michael. Aí, não, vamos melhorar a musculatura. Então, se tem um time que é musculoso, digamos assim, é o Flamengo. Os outros têm dificuldades, muitas. Né? E quando perdem uma outra peça, o prejuízo, o dano é enorme. Então, o Flamengo, de ser comum, não é porque perdeu... Não é o primeiro jogo que o Flamengo perdeu do Bragantino, no Maracanã. Então, eu acho que a gente tenta assim, criar alguns rótulos, né? Fazer julgamentos muito precipitados e rápidos de times, que às vezes é muito por conta de uma rodada ou outra. Daqui a pouco o Flamengo está na liderança, o Flamengo tem 2 jogos a menos, é bom lembrar, né? Pega aí, tem 2 jogos a menos na tabela. Então o Flamengo poderia ser líder, mesmo com esses tropeços, nesse momento de muitos desfalques. E aí ele vai ser líder, possivelmente, muito mais rapidamente do que foi no Campeonato Brasileiro passado, quando ele pegou a ponta lá no final. E aí a discussão vai ser, poxa, mas tem alguém no Brasil para desbancar o Flamengo? Aí dessa discussão de Flamengo comum para Flamengo imbatível vai ser um passo, entendeu? Então eu não ouso dizer Bubu, isso. Eu acho que é tudo que o Luciano quer. Ô, Bubu, eu acho que é tudo que o Luciano quer. Colocar essa gasolina aí. É isso. Aliás, já tem, ó. Não, choveu tanto lá em Caxias. E aliás, já tem, por exemplo, aqui, ó, o Henrique Lima, flamenguista aqui, já tá chorando aqui, tá chorando tanta lágrima, que tá chovendo mais aqui do que lá, o Henrique. Calma,
Calma, Coelho, tá reclamando aqui no Twitter. Que absurdo vocês falarem que o Flamengo tem um time com a mão. A gente tá perguntando aqui, a gente tá debatendo, meu querido. Não chora não, Henrique Lima. Se quiser chorar... Qual é o nome dele, também. Henrique? Um abraço aqui pro Rogério Jatobá, pra Beajone Rangel, pro Nando, que tá aqui, ó. O Flamengo montou um super elenco, reclamar incabível esse time. O Carlos Sá tá com a gente também, um abraço aqui pra vocês. O Bruno Altafini tá aqui também falando. Olha só, deixa eu falar o seguinte. Aliás, por falar em gramado, chuva e tudo mais, porque eu quero entrar nesse assunto também em relação ao gramado, se o jogo deveria ter sido cancelado. Por quê? Será que o Ceni escalou mal, talvez, o elenco para aquele tipo de gramado? Vamos conferir o que o Rogério Ceni, antes de colocar os outros aqui na roda, o Bubu falou um pouquinho aqui, quero colocar os outros três também para conversar a respeito desse Flamengo, porque o Rogério Ceni falou um pouquinho a respeito do gramado. E aí, será que o Ceni escalou mal? Ceni, fala aí. Olha, viemos jogar num campo que a gente observou bastante jogos, um campo que foi trocado gramado há muito pouco tempo, que oferecia boas condições. Infelizmente, desde ontem, chove aqui em Caxias e o campo, a bola prendia muito, a nossa característica, que é justamente manter posse de bola, bons passes, foi muito prejudicada. Então, assim, a gente teve que até mudar a característica de jogo dentro do primeiro tempo, porque o gramado, infelizmente, não permitia, por causa da água, não permitia um toque de bola padrão, tanto que o gol que a gente sofre é numa bola que para na água e o jogador tem a felicidade de acertar também um chute de fora da área. Mas é um jogo que, em normais condições, você tem muita chance de vencer e manter totalmente o controle do jogo. Manter o controle do jogo, a característica foi prejudicada. O Vladimir Silva tá com a gente no Twitter, um abraço pra você. E eu adoro quando eu falo que eles estão chorando, os caras aqui que ficam reclamando sempre, porque eles choram mais ainda e mandam mais mensagens. E é isso que eu gosto! É isso que eu gosto! Olha só, ô Pedro, você tinha falado o que aí que eu gosto dessa polêmica? E aí eu quero uma polêmica, então não sei se é polêmica, mas aí, o Ceni escalou mal? Porque já que a característica do time é o toque de bola, o toque mais refinado, toque de bola não ia acontecer. Porque a bola ia parar, que foi o que aconteceu, o jogador de Juventude chegou, pau, golaço. E aí? Ele deveria ter escalado o time para jogar de outra maneira, tem que estar preparado, porque chove no país inteiro. Tem lugar que chove um pouquinho menos. Mas chove no país inteiro, então a culpa não é do gramado, mas é da condição climática. Né? Me explica antes que a galera chore mais aqui, viu, Pedro? Te explico, Luciano. Então eu vou separar em 3 pontos. Vou responder 2 perguntas e polêmicas suas que você adora. Tô vendo que você tá querendo fazer a coisa esquentar e você tá certo. E antes, uma premissa básica como pano de fundo do assunto. Para mim não tinha nem que ter jogo. Isso para mim é uma premissa fundamental. Não tinha que ter jogo. O debate não parte de um campo ruim, como é um Maracanã, como é um outro qualquer, como é São Januário, que recebeu 2 jogos ontem, no mesmo dia, isso é um absurdo, e o time da casa, o dono do gramado, ainda faz o jogo de fundo, que é para pegar a xepa da grama ali. Ontem não tinha que ter jogo, porque não era uma situação de que o gramado estava ruim, estava alto, estava baixo, a bola não estava rolando, não tinha condição de ter jogo, não tinha condição para a prática do bom futebol. E aí eu vou ser até um pouco repetitivo, mas talvez a turma que me ouviu ontem no Linha de Passe não esteja aqui, e a turma que está aqui não estivesse lá ontem. A CBF não privilegiou a sua competição, a CBF não quer saber de privilegiar a beleza do jogo, a CBF quer saber de manter, sabe, se segurar até onde der, na unha ali no fino, para não extrapolar, atrapalhar, atropelar o seu calendário. Então, para não atropelar um calendário, sabe, em detrimento disso tudo, em detrimento do jogo, se mantém o calendário e o jogo não é adiado. A partir disso, a gente tem que comentar o que aconteceu dentro de campo. O Rogério escalou mal? Acho que talvez tenha faltado uma melhor observação naquele pré-jogo, que muitas vezes a gente vê os times subindo ali pro gramado e acha que não é nada, mas é justamente para isso, para você sentir o gramado, tocar uma bola, identificar pontos assim, daquele jeito. Então, a partir do momento que você pudesse ter identificado essa situação, ele tinha que ter visto que não era jogo, por exemplo, para o Michael. Acho que ficou muito claro para todo mundo com 5, 10 minutos de jogo. Ah, ele escalou mal, mas ele também não está acostumado a essa situação, cabe uma ressalva. Não é aqui que o Rogério escalou mal, o Flamengo perdeu por isso, longe disso. Tentou trocar rápido, no primeiro tempo ainda, troca o Michael, tenta um jogo mais pesado. Acho que a falha técnica, se teve dentro de campo, foi muito mais uma situação que o Rogério passou o primeiro tempo inteiro ali no ouvido do Mateuzinho, falando que não era para sair jogando, não era para sair tocando, era para evitar aquela faixa do gramado, e justamente o Mateuzinho acabou se descuidando por 2 vezes em sequência, né? Na segunda a bola acabou parando ali na poça d'água, e o atacante do Juventude conseguiu fazer um golaço, em mérito dele, aproveitou a pouca chance que teve. O Flamengo no segundo tempo até tentou criar e não teve. E pegando só uma respostinha aqui, uma pergunta que você fez ao Bubu sobre o time, se é só bom, se não é bom. Eu acho que o que acontece é que ontem, time comum, acho que se você não me engano, você usa o termo, ontem o Flamengo
pareceu ser um time comum, porque a poça d'água iguala. Então o time que é bom, ele vem aqui para baixo. O time que é limitado, que é fraco tecnicamente, como é a Juventude, ele fica ali. Então ele é limitado, pá, vem para cá, iguala, não privilegia quem trata melhor a bola, não privilegia o jogo, o campeonato. Então o Flamengo se tornou um time comum ontem por isso. Agora para o resto do campeonato não dá para dizer. O Flamengo tinha 4 jogos até ontem. Eram 3 vitórias e um bom jogo contra o Bragantino, perdendo para o líder do campeonato. Não foi um jogo horrível. Então não dá para dizer exatamente que é um time comum. Mesmo com todos os desfalques, só para fechar, ainda acho o Flamengo uma prateleirazinha acima de tantos outros ali. Aí você vai discutir se Palmeiras, se Atlético, um Palmeiras melhor, um Atlético mais ajustado, um Red Bull Bragantino, como é que a gente vai medir essas forças. Só que ainda acho que mesmo sem os principais destaques convocados, o Flamengo não é um time comum, Luciano. Eu vou perguntar agora até pro Zinho, né? Porque eu falo brincando aqui da polêmica, eu brinco aqui com o fã de esportes aqui no Twitter, a galera entra aqui na pilha, o cara acaba comprando uma bola aqui achando que é uma coisa mais. Tipo, aí fica bravo comigo, me xinga, pode me xingar à vontade. É pessoal. Zinho, eu quero saber o seguinte: eu gosto, eu adoro. Olha lá, estão xingando demais aqui, eu adoro. Continuem, por favor. Zinho, deixa eu falar um negócio. Porque pra assistir um jogo tipo Flamengo e Juventude, é horrível assistir com esse gramado. Essa que é a verdade. Ninguém quer ver um jogo desse, onde o cara tem que ficar levantando a bola. Ele parece estar jogando na areia. Parece estar jogando futebol na areia. Tem que levantar na bola para tentar despachar a bola, tentar tocar num toque, não funciona e tudo mais. É desesperador assistir. Para jogar, é a mesma coisa. Você acha que deveria ter o jogo? Primeira coisa, você acha que deveria ter o jogo ou deveria ter sido cancelado? Porque você, ainda mais que você jogou numa época onde era um pouco mais frequente a qualidade do gramado não favorecer em nada os jogadores, né? E aí quando caiu uma chuva, então, a gente lembra aí de gramados históricos, na própria Vila, como era ruim, complicado jogar na Vila lá e tudo mais. O que aconteceu nessa partida? Você acha que não deveria ter tido a partida? E se houvesse a partida, como houve, você acha que deveria ter sido qual a atitude ali do CN, dos jogadores e tudo mais do Flamengo, para que não tivesse acontecido essa derrota? Uma vez que o Pedro comentou muito bem, né? Quando tem uma chuva assim, um gramado assim, a equipe que tem menos qualidade acaba se igualando em força e pode acontecer, como que aconteceu o Juventude ganhando. O Juventude ganhou, mas esse gramado poderia ser também prejudicial para ele. Foi um lance. Sim. Depois o Flamengo até domina mais o jogo. O Flamengo até cria as melhores oportunidades. Tempo, né? Principalmente no segundo tempo, né? No tempo o Flamengo subiu de produção, incorporou mais. A mexida do próprio Rogério Ceni foi boa. Quem não gosta do Rogério, quem fica pressionando, e é uma boa parte, escalou mal. Mas quem gosta pode falar, olha, ele corrigiu, ele viu que não dava mesmo para o Michael, o gramado como estava, e aí ele optou por botar 2 homens de frente, de estatura, para mais jogo aéreo. Então, assim, olhar um outro lado, o Rogério Ceni, ele tentou, ele mudou ainda no primeiro tempo, teve a percepção disso. Quando eu estava aí brincando não, né? Tava essa discussão do time comum ou não comum, eu estava aqui de cabeça baixa porque eu estava anotando. Qualquer time do futebol mundial que perde 6 jogadores para uma partida titular do time, sente. Vira um time com iguais condições do adversário. Mesmo o elenco do Flamengo do jogo contra o Juventude sendo melhor, aí vem toda essa estatística que a gente está falando aí, todos os problemas, vamos dizer assim, que o jogo teve, campo encharcado, dificuldade, erro do passe do Mateuzinho. Mas o Flamengo, o Gerson já foi embora, não é mais jogador, mas foi o primeiro jogo sem o Gerson. Foi o primeiro jogo verdadeiramente sem o Gerson no meio campo. Aí não tinha Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Isla. Qualquer time do mundo que perde 6 jogadores para uma partida, ainda mais com as condições que foi o jogo, vira uma igualdade. Então o torcedor tá bravo aí, fica xingando, reclamando, porque tá falando. Não é que o time do Flamengo é comum, mas baixa esse outro patamar, que foi a palavra aí da moda, o patamar baixa. O elenco do Flamengo é o melhor do futebol brasileiro, mas sem 6 jogadores dessa grandeza, dessa estirpe que é, a liderança do Rodrigo Caio com a qualidade na defesa, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta no meio e o Gerson, e o próprio Gabigol na frente, o patamar baixa. Aí esse elenco que está aí, o atual, sem esses jogadores que eu falei, ele vira um time para brigar por Libertadores,
para brigar até pelo título, pelo que acontece, mas não é o favorito. Agora, com esses jogadores todos aqui, aí põe até o Gerson já foi embora. Voltando todo mundo, o Flamengo é o favoritaço para o campeonato, com todos os seus jogadores à disposição. Então, o que o torcedor tem que entender é que a nossa análise é, sem esses jogadores, o patamar baixa e o Flamengo vira uma equipe que vai brigar com todos os outros, não é o grande favorito. Mas tem elenco para brigar. Eu já falei isso, o time B do Flamengo é melhor do que muitos dos times do futebol brasileiro, mas não o melhor. Então volto a falar, acho que o jogo de ontem, o Flamengo não acha um resultado absurdo pela circunstância toda. O torcedor não é por isso que agora o Flamengo não é candidato ao título. Vai voltar, vai brigar. O campeonato está no seu início, muita coisa vai rolar e vai acontecer. Nem sempre essas equipes que estão na frente têm uma condição de manter isso, essa regularidade. Fica difícil, porque pede sim, num campeonato de pontos corridos, a regularidade e um elenco forte. Coisas que a gente sabe que nem todos os times têm. Pois é, né? As estrelas com certeza fazem falta. E aí quando a gente fala, por exemplo, do Pedro, e deixa eu colocar o Breler nessa história, quando a gente fala do Pedro, esse veto para os Jogos Olímpicos, você acha que pesa? Você acha que desanima um pouco o jogador? Como é que você vê essa situação, hein, Breler? Luciano, pode desanimar, e acredito que a reação do Pedro no jogo contra o Fortaleza foi condicionada pela frustração da negativa do Flamengo. Mas no caso específico do jogo contra o Juventude, aí a gente precisa colocar no papel as condições do gramado, as condições do jogo, que não favoreceram o Pedro e a maioria dos jogadores do Flamengo. O Flamengo tem um time técnico, o Pedro não é um centroavante trombador, embora tenha algumas virtudes de fazer parede, seja forte fisicamente, ele não é um Rodrigo Muniz, que vai mais para o choque, ele também depende da técnica, depende de uma bola bem trabalhada, de uma bola no chão. Naturalmente foi um dos mais prejudicados pelo estado do gramado. Ontem, uma coisa curiosa, que um dos caras que saiu melhor e às vezes é criticado pela torcida foi o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um jogador que foi formado na várzea, um jogador que está acostumado a jogar no terrão, na lama. Então, por isso, até, de certa forma, podia estar acostumado com esse tipo de ambiente. Aquilo ali, para ele, não era novo. E ele foi, para mim, um dos melhores do Flamengo, um dos poucos que se salvaram. Então, o jogo de ontem foi num padrão varziano e para baixo. Então, concordo com os companheiros, né? Não era para ter tido o jogo, mas a gente também não pode colocar a culpa do resultado num ou outro jogador. Também não concordo que dê para colocar a responsabilidade no Rogério e nem colocar a culpa pelo estado do gramado somente no Juventude. O gramado do Alfredo Jaconi estava sendo elogiado antes da chuva de ontem e com o volume de água que caiu em Caxias do Sul, possivelmente a maioria dos gramados da Série A do Campeonato Brasileiro não suportaria, porque a gente vê times maiores, times com maior potencial de investimento, jogando em gramados ruins. A CBF é tolerante com esse baixo nível. Não é só o Juventude, não dá para cravar. Mas um clube como o Juventude não pode estar na Série A. Ele pode estar desde que a CBF seja exigente com todos, e ela não é. O próprio Flamengo, no ano passado, jogou boa parte da temporada num pasto no Maracanã, um gramado muito abaixo do que poderia ser, um gramado que prejudicou o nível técnico do Flamengo. Então a gente precisa levar essa discussão, porque a CBF, como o Pedro falou, não está preocupada com o nível do jogo. Se estivesse preocupada com a qualidade, com a igualdade de disputa, nunca veriam aquele Palmeiras e Flamengo da última temporada, que o Flamengo jogou com um elenco esfacelado. Então, são exemplos que mostram como a gente precisa cuidar melhor do futebol brasileiro e não sair buscando um culpado, sair apontando, nesse caso, para a ponta até frágil da cadeia, que é o Juventude e o seu estádio. Aliás, é legal dar algumas informações aqui. Primeiro, o Tite, técnico da seleção brasileira, ele está criticando, e com razão, gramados cariocas, né, do estado do Flamengo. Ele detonou o Nilton Santos e ele já falou, o Maracanã, que vai estar na reta final da Copa América, também vai estar uma porcaria, não vai estar devidamente tratado. E o Flamengo está levando o Fla-Flu para Itaquera, para o estádio do Corinthians. Já teve Fla-Flu no Pacaembu
deve ter agora Fla-Flu no campo do Corinthians, que tem uma grama normalmente elogiada. O Corinthians rega bastante, né? Irriga bastante para a bola ganhar velocidade antes dos jogos e tal, e em tese atrapalhar um pouco o visitante. Um gramado híbrido, né, Bubu? Exatamente, mas então a gente está vendo o Flamengo está num estado que está sendo criticado pelo técnico da seleção brasileira por seus gramados. Ele não está feliz, né? Eu não sei se o Tite gostaria de jogar, ele que é gaúcho, né? Se ele gostaria de jogar no campo do Juventude, mas ele está cornetando os gramados cariocas e o Flamengo agora, até por uma defesa, né, do bom futebol ou em busca de um gramado mais aceitável, vai para Itaquera. Mas, ô Bubu, tinha que ter sido Luciano, ou não, na sua opinião aí? Antes de você falar, Pedro, deixa só o Bubu. Não, claro, aí. claro. Sim ou não pro cancelamento desse jogo aí? Afinal, tinha Só água quem nessa. pode determinar isso é o árbitro. Porque a gente tem a imagem aqui, eu não estou no campo lá para pisar, para ver o quanto que afunda, entendeu? A quantidade de poças. Então, pela imagem na TV, eu não me sinto na necessidade. Eu tenho muito, digamos assim, não é orgulho, né? Mas uma das vantagens do futebol em relação a outros esportes, que é a imprevisibilidade, também passa por isso. Automobilismo tem isso. O Senna nem sempre, por exemplo, às vezes tinha o melhor carro, nem era tão favorito. Mas você sabia que se chovesse, a chance do Senna ganhar a corrida era enorme. Por mais que você tenha ciência ali para ter o melhor pneu, para se adaptar a uma pista molhada, mas você tem gente que se adapta melhor àquela situação. No tênis não é assim, no tênis choveu, parou. Tem esportes que é ginásio, é coberto, não tem essa interferência de clima. O futebol, e eu gosto também dele por isso, tem até essa imprevisibilidade de clima, de situação. Né? Como a gente já discutiu aqui, um campo encharcado, molhado, dificulta o time que é mais técnico, que tem um toque de bola melhor. E às vezes é legal. Eu vou lembrar, era a artimanha antiga da Libertadores, hoje menos, né? De times, às vezes, que eram inferiores tecnicamente, destruíam o próprio gramado. Há relatos de que a final da Libertadores de 80, entre Nacional e o Inter do Falcão, o primeiro jogo foi no Brasil, foi no Rio Grande do Sul. O Inter, que era um time muito técnico, era um time que tinha sido campeão brasileiro invicto em 79. Né? O time uruguaio Nacional conseguiu travar o jogo. Na volta, dizem que os uruguaios destruíram o próprio gramado para dificultar o toque de bola do Inter, sabendo que o Inter era mais técnico. Vamos transformar isso aqui num passo. Mas isso era legal na década de 80, né? Não, legal não, isso é discutível, né? Eu não sei se ainda tem gente que utiliza essa artimanha. Isso tinha um charme na década de 80. De lá para cá a gente trabalha por uma evolução, né? Acho que todo mundo que preza pelo bom futebol. Eu gostei dos seus adjetivos, né? Gostei dos seus adjetivos, era legal e era um charme. Eu não sei se era isso nem naquela época, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, hoje você tem um padrão. Foi tratado como tal, porque não tinha tecnologia para transformar um gramado como a gente vê hoje na Inglaterra, na Arena Corinthians, na Neoquímica e em tantos outros lugares. Então, por falta de recursos, aquilo ali foi forjado meio que numa geração ali que era um charme. Tinha um charme de se jogar até naqueles campos. É isso que eu quis dizer, Bubu. Então, só que, por exemplo, vamos ver o nosso calendário, que a gente já fala. O calendário brasileiro já é insano, com pandemia ainda mais. O Flamengo já tem 2 jogos adiados. Aí você faz uma viagem até o sul do país. É uma das maiores viagens que o Flamengo tem. Claro, tem Nordeste, mas para o sul lá é uma das maiores viagens. Aí você cancela o jogo por conta de, basicamente, chuva, né? Eu acho que tem que levar muito a sério. E talvez o próprio Flamengo não tivesse o desejo de fazer isso. Uma coisa que poderia ser feito, Bubu, porque esse jogo é aquele jogo que a TV coloca 11 horas da manhã, né? Aí a parte da televisão também que aparece. Mas era um jogo e, pelas circunstâncias, não vamos fazer 11 horas. Vamos dar um tempo para a drenagem funcionar mais e joga ele para o final do dia novamente. Não estou nem para jogar para o dia seguinte, mas poderia ter esse bom senso de conversar com a detentora dos direitos. Cara, não vai dar para jogar 11 horas. O gramado está impraticável. Aí cabia ao juiz analisar, os clubes. Vamos jogar para o final do dia. Teve jogo 8h30 da noite. Quem sabe se o gramado nesse horário, a drenagem que está muito boa... jogava para hoje, como fazem muitas vezes. Não, jogava para hoje. Tá? De um dia para hoje.
Eu vou dar uma opinião agora também impopular aqui, né? E eu vou na canela do nosso apresentador Luciano. Quando ele chamou esse tema, ele falou assim: ninguém, acho que foi o que ele falou, ninguém gosta de ver um jogo em que a bola não rola, que tem poça, que os caras dão carrinho e espirrada para todo lado. Eu gosto, tá? Então, assim, eu gosto. Cara, eu vou embora. Calma, eu falei, volta aqui. Não. Volta aqui. Não, calma aí que eu vou sair também. Explica, Vai, todo mundo vai, explica. deixa ele sozinho. Não, porque é o seguinte... Você gosta de ver um dia ou outro, de curiosidade. Pode ser também, Vai, mas o diferente é legal. A gente vê tanto jogo e cada vez é mais padrão. Você não é diferenciado, você é diferenciado. Então, eu sou diferenciado, até por isso. Então, o Breiler, que trabalhou um tempo na Placar, lembra aquelas fotos maravilhosas, né? Aquela água espirrando, o jogador com calção todo marrom do barro, da lama. Pô, são as fotos. É bonito pra foto, não pra ver no jogo. O jogo tem movimento, você tá assistindo em vídeo, não é foto. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.